Bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do seu Filho Jesus. Pois bem, quem estava aqui no domingo passado concordou com o meu pedido que eu iria demorar um pouco mais. E naquela ocasião eu disse que hoje também. Você que não estava, está pagando o preço por não estar. Se você não concordou, fique sabendo que eu estou liberado para demorar mais um pouquinho hoje. E hoje eu trouxe 2 Bíblias. Nós somos bem-aventurados, porque temos a liberdade de falar, estudar, cogitar sobre a palavra de Deus. E nós estamos tratando aqui de um tema particularmente especial para nós como igreja. Se vocês estiveram aqui no domingo passado, ou se vocês tiveram acesso à palavra que está lá no YouTube, vocês viram que nós estamos falando sobre o coração. Estamos usando um guia que é o livro de Malaquias, mas eu vou fazer um breve resumo de 2 minutos sobre o que nós falamos no último domingo, que vai ser importante para a gente pegar aí o fio da meada, o caminho para hoje. Deus primeiro começa a sua disciplina e o seu ensino pela igreja. Não é isso? Deus começa pelos seus, depois ele vai falar com os outros. Precisa de alguma coisa? Deus então começa por nós, pela sua família. Muito embora a gente queira que Deus comece o seu julgar, o seu disciplinar pelos de fora, Deus sempre começa falando com os seus, para que os seus sejam exemplo para os de fora. E existe uma palavra ainda tão moderna para nós, que começou a ser ministrada no coração dos seus filhos na época de Malaquias, que foi o seguinte: vocês entraram no automático, vocês estão fazendo do seu relacionamento com Deus uma religião. Vocês acham que Deus não está vendo o coração de vocês. Vocês acham que são capazes de enganar a Deus. Isso tudo nós desenvolvemos através de uma exclamação de Deus no livro de Malaquias, que foi: olha, eu sempre amei vocês. Ficou então subentendido, mas vocês nem sempre me amam. Deus então esclareceu de uma vez por todas que ele não mudaria, apesar de, naquele momento histórico, e ainda hoje, Deus precisar chamar a sua igreja para uma conversa um pouco mais séria, o que Malaquias chamou de peso, de sentença ou de advertência. Não foi isso que nós lemos? Muito bem. Falei então do contexto histórico que envolvia aquela época, né? E só para lembrar, havia naquele momento uma disputa entre Atenas e Esparta, espartanos contra atenienses. Esclareci bem isso. Atenas ganhou. Alguém já ouviu falar em maratona? Pronto. Foi nessa época que inventaram a maratona. Foi quando, diz a história, um soldado saiu lá da região de Maratona, onde estava tendo a guerra, e saiu correndo 60 e tantos quilômetros, e quando ele chegou em Atenas, ele, no seu último suspiro, disse: ganhamos a guerra, e morreu. Daí veio a expressão maratona, em homenagem a esse soldado que morreu nessa época. Muito bem. Abra a sua Bíblia no livro de Malaquias. Eu até acho que eu estou com crédito, sabe? Eu acho que no último domingo eu não falei tanto. Mas
Bom de você ter uma poupança, quando você precisar usar, você usa, né? Então, vamos embora, vamos usar hoje. Malaquias capítulo 1. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias, por meio do seu mensageiro. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? O que essa pergunta revela sobre o coração do povo de Deus naquele momento? A pergunta é, de que maneira nos amaste? Essa pergunta, ela diz mais ou menos o seguinte, é muito fácil para o senhor falar, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. O senhor está me amando de que jeito? Só eu sei os problemas que eu estou passando. O senhor está me dizendo daí que o senhor me ama. Mas vê meu coração, Senhor, pesado, frustrado, sobrecarregado, desanimado. E o Senhor está me dizendo que me ama? Conversamos no último domingo sobre essa capacidade do coração de criar desejos e de nos enganar. Nós vamos continuar colocando o coração no banco dos réus. Nós vamos colocar o coração agora, mais uma vez hoje, para a gente entender como dele procedem os maus desígnios, os enganos. Por isso é que Tiago, como lemos no último domingo, diz assim, purifiquem o vosso coração. Qual é o procedimento para a purificação do nosso coração? Arrependimento. Falamos sobre isso no último domingo. Muito bem. De que maneira nos amaste? Essa pergunta não ficou no vazio e Deus então resolveu responder essa pergunta. Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Muito bem. Está vendo o perigo de você ser raso na Bíblia? De você não pegar tempo para estudar a palavra de Deus? Porque, gente, você saber a história de Jacó e Edom, você não fica sabendo pela televisão, não. Nem pela rede social. Você tem que pegar a Bíblia e, estudar. Você tem que entender que Jacó teve um irmão que não se chamava Edom, era Esaú. Mas Esaú era meio ruivo. Daí vem o nome Edom, que é avermelhado. E existia uma diferença básica entre Jacó e Esaú. Jacó queria fazer tudo quanto os pais lhe direcionavam. Tanto que ele foi lá e tomou o lugar na bênção do seu pai. Ele sabia que a vontade do pai importava para ele. Esaú queria tudo do seu jeito. Esaú era governado pelo seu coração a ponto de, no dia que ele teve fome, vendeu todos os seus direitos por um guisado, por um ensopado, um prato de lentilha. E pasmem, até hoje, nós somos capazes de jogar fora todas as promessas de Deus
pela vontade do nosso coração, pelo aqui e agora, porque nós somos os tais que fazemos essa pergunta para o Senhor: Senhor, de que jeito que o Senhor está me amando? E o parâmetro para essa pergunta é os desejos do coração versus a realidade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: entre os desejos do coração, os sonhos que você fez, o que você acha que é ser feliz, o que você acha que é ser próspero, e a realidade, o que você está vivendo, tem um negócio no meio chamado verdade. E a verdade vai prevalecer. A vontade de Deus e o propósito de Deus vão prevalecer. Quanto mais você trouxer a sua realidade para a verdade, menos esse coração vai te enganar. É sobre isso que nós estamos tratando. O que estava acontecendo com esse povo nessa época? O povo já tinha construído o templo. Lembra que eu falei? Primeiro veio Ageu, e Ageu disse o seguinte: vocês estão vivendo de forma confortável e o templo não está terminado. Aí veio Zacarias, e Zacarias falou: gente, vamos embora, vamos terminar o templo. O templo representava a presença de Deus no meio daquele povo. E não era um templo qualquer. Esse templo havia sido destruído em 586 a.C., pelos babilônicos, que haviam colocado Jerusalém no chão, queimado ela toda. Existe uma curiosidade histórica aqui. O templo foi derribado pela segunda vez. No mesmo dia, no 7º dia do mês Aleph. Deus fez questão de trazer uma assinatura em 70 depois de Cristo, no mesmo dia do mês e no mesmo dia da semana. O templo foi incendiado e derribado. Para que a verdade prevalecesse. Que verdade? Vocês demoraram tantos anos para construir esse templo. Em 3 dias eu destruirei, diz o Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu. Entre o desejo daquele povo, que olhava para o templo e disse: nada pode abalar o que nós construímos, e a realidade, pautada pela verdade e o propósito de Deus, foi destruído. Tudo aquilo que o seu coração conseguir construir para você, será abalado. E Deus fará abalar, uma vez mais, para que aquilo que não é abalável permaneça. A verdade, tudo aquilo que você construiu, segundo os princípios da palavra de Deus, segundo a sua palavra, será provado pelo fogo, diz a palavra de Deus. E aí vamos ver se é palha, se é feno, ou se é pedra preciosa, ou se é ouro. Isso vai ser avaliado e pesado por Deus naquele grande dia da volta do Senhor Jesus. Sérgio, mas olha só, como eu faço então? Eu já entendi que o meu coração é enganoso e que eu não posso levar o meu relacionamento com Deus no automático. Eu não consigo enganar a Deus. Então vamos lá. Não tem como a gente se tornar saudável e puro sem abrir mão daquilo que nos torna doentes. O primeiro princípio da cura é: para de fazer o que te adoece. E nós conversamos no último domingo sobre as doenças crônicas, aquelas que necessitam de tratamento durante toda a vida. Não é assim, toma um comprimido e já passou. A doença do pecado, ela é crônica. Enquanto nós estivermos nessa carne, o nosso coração terá apetites. Por isso nós vamos precisar o tempo todo viver segundo a verdade. Não é um negócio que você vive hoje e amanhã. É um relacionamento, isso é constante. Certo? Qual é a doença que o pecado coloca no nosso coração para tirar Deus do centro? É um negócio chamado idolatria. Sérgio, mas olha só, o povo de Israel não era um povo mais idólatra. Gente, olha todo o Velho Testamento, dava uma folguinha, eles arrumavam outro Deus.
Davam uma folguinha, eles colocavam outras estátuas, eles se vendiam para outros deuses. Mas não era o que estava acontecendo nesse tempo aqui, pastor Sérgio, não era mesmo. O povo só ia para o templo, eles eram religiosos. Eles não estavam atrás de outros deuses, verdade. Tcharam! É isso aí. Onde então estava a idolatria? Porque a gente está acostumado, quando fala em Malaquias, acha que está falando de dízimo, né? Não é isso. Quando está falando de idolatria, a gente acha que está falando de outros deuses. Muito bem, vamos falar da idolatria que adoece o coração. É a idolatria do coração. Esse era o pecado, esse é o pecado que faz com que você viva desse lado e essa sua realidade aqui nunca reflita a verdade de Deus. Porque nós entregamos o poder da nossa vida para as nossas vontades, para os nossos desejos. Nós criamos no nosso coração os ídolos. Funciona mais ou menos assim. Pastor Sérgio está dizendo que eu tenho que viver desse jeito. E ele leu na Bíblia e parece que é isso mesmo. Vou dar um exemplo. Pastor Sérgio diz que a gente tem que ser generoso. E existe uma distância entre o que eu estou vivendo, a realidade, e a verdade. Eu olho para a minha vida, realidade. Eu não estou sendo tão generoso assim. Eu estou olhando, eu estou vendo que eu tenho que ser generoso, mas existe uma distância. Muito bem. Sabe o que está entre essa distância aqui? O ídolo do coração. Eu até vou viver isso, mas primeiro eu vou falar com quem manda. Deixa eu ver se cabe no meu orçamento. Deixa eu ver se isso daqui não vai tirar algo que o meu coração deseja tanto. Eu quero muito ser generoso, mas agora que eu vou conseguir fazer o desejo do meu coração, eu vou ter que ser generoso? Espera aí. Mais ou menos o seguinte, lá em casa quem manda sou eu. E aí eu estou dizendo na prática, quem manda sou eu. Aí o Vivaldo me liga, Sérgio, vamos fazer o churrasco? Vamos! Mas primeiro, amor, peraí, olha só, tem uma situação ali. Entre a realidade e a verdade, tem alguém que manda e não sou eu. Tá claro para vocês? Entre o que Deus fala e você botar isso em prática, tem alguém que manda mais. Tem alguém que você tem que pedir opinião antes. Às vezes é sua vontade, mas deixa eu dizer onde é que está essa vontade guardada. Sabe o que é, gente? Que o coração quer? Ele quer dizer assim, meu filho, se você gastar esse dinheiro com a igreja, ajudando os pobres, ajudando na reforma da igreja, comprando Bíblia, investindo em missões, vai faltar para você. Isso é uma questão de segurança, meu filho. O coração, ele vem com argumentos. Ele vem na sua mente e diz o seguinte, e se te faltar e você ficar doente? O diabo sabe que você precisa de segurança. E ele arrumou um substituto para Deus, o seu coração. A sua razão. É por isso que nós cremos na loucura do Evangelho. Porque a nossa razão, ela foi sendo confrontada com um negócio chamado maravilha. Sabe o que é maravilha? É você viver muito além do que você consegue explicar. É para lá que o Senhor está nos chamando. Segurança. O povo de Israel tinha sido chamado para viver o primeiro e mais importante mandamento. Confia no Senhor. Amarás o teu Deus de todo o seu coração. Essa expressão, amarás o teu Deus de todo o teu coração, a melhor tradução dela é:
você será guardado pelo Senhor. Pega a sua vida e põe sobre ele. Eu vou dar uma explicação, amor, vem cá. Vou te dizer como é que a gente vive aqui em Brasília, tá? Fica aqui atrás de mim. A Aline é Deus e eu sou eu, tá bom? Só agora. Como que a gente vive aqui em Brasília? Você sabe de quem eu sou filho? Sabe de quem eu sou filho? Ó, isso é a igreja de hoje. Vou dizer para vocês como é que é a igreja ideal. É meu pai, ele está na minha frente. Ele é quem conduz. Ele está na frente das minhas vontades. Obrigado, você brilhou, viu? Entende a diferença de uma igreja que fica assim, ó, Deus está vindo aí, eu estou fazendo aqui, Deus está vindo aqui. É uma igreja que está assim, ó, estou vendo meu pai está indo por ali, eu vou por aqui, meu pai está... Eu estou escondidinho atrás dele, eu estou nele. Existe uma diferença entre você andar orgulhosamente atrás de uma religião e dizendo, não, Deus é comigo, e ordenando Deus, e declarando a palavra de Deus, para Deus fazer as suas vontades, e tem outra igreja que anda devagarinho, à sombra do Onipotente, de trás, por trás. É por isso que Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás, porque na frente estou eu, e com você não será diferente. Não tente colocar Deus como suas costas largas, não. É Ele quem manda, é Ele que está na frente. Você está atrás dele, sendo guardado por Ele. E o seu coração está dizendo, não, basta dizer que você é filho de Deus. Basta dizer que é seu pai. Não. Faça a vontade do seu pai. Siga o que Ele está mandando. Nisso há segurança. Obedeça a palavra de Deus, não os seus planos e propósitos. Essa é a verdade. Entre realidade e verdade, fique com a verdade. É ela que trará segurança. É nele que você está. É nele. Vivendo a palavra dele. O que o povo de Israel não tinha entendido era que desde que Moisés falou assim, Senhor, não me faça sair desse lugar, se o Senhor não for comigo, Deus falou assim, eu vou, estou junto e estou pessoalmente. Pastor Antônio Carlos falou aqui hoje, qual é a promessa do Senhor Jesus para nossas vidas? Eis que estarei convosco todos os dias. E esse eis que estarei convosco, não é Ele de trás de você, Ele está guiando, Ele está conduzindo, os propósitos dele são infalíveis, basta que você se alinhe com isso, alinhe a sua realidade, alinhe o seu tempo, o seu coração, as suas finanças. O Senhor não está chamando para a gente avaliar, botar um filtro na palavra dele, é para viver, é para entrar de coração, é para confiar com todas as fichas, menos do que isso, Ele não aceita. Abra a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 14. Quem é Ezequiel? O povo estava no cativeiro. Havia um profeta naquela época falando lá em Judá, lá nas ruínas. Quem estava falando lá nas ruínas? Jeremias. Quem era que estava falando dentro, junto do povo, no meio do povo, dormia com o povo no cativeiro, morava no cativeiro? Ezequiel. Quem era aqueles que estavam do lado de fora? Não, eles não entraram no cativeiro, eles estavam do lado de fora, profetizando para os que estavam de fora, estavam ali cuidando daqueles que estavam saindo de volta para Judá, ou daqueles que estavam entrando ali na Babilônia. Era Sofonias, Abacuque e Obadias. Gente, Deus mandou logo 5 caras da pesada para cuidar do povo na hora que eles estavam no cativeiro. Mas Ezequiel morava junto com eles. Ezequiel era o que profetizava de dentro do cativeiro. E Ezequiel, capítulo 14, fala disso.
Ezequiel capítulo 14. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações. Está claro onde estavam os ídolos? E puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. O que estava claro naquela época? O que estava atrapalhando mais o povo não era o que estava de fora, era o que vinha de dentro. Jesus disse isso de uma forma muito clara: o que contamina o homem não é o que ele bota para dentro, mas é o que sai de dentro dele. A idolatria vinha do coração. Aquele povo desejava mesmo eram as obras da carne. Aquele povo queria era sexo, dinheiro e drogas. Aquele povo não queria fazer o quê? Ser generoso. Aquele povo não queria dar atenção para os outros. Perder tempo com um irmão que dá trabalho. Orar. Trabalhar duro. Aquele povo queria fazer as suas vontades. Só assim ele seria feliz. Dependendo do status social, dependendo se o meu nome vai sair na coluna social. Desculpa, é a coluna social da minha época, né? No Instagram. Aí eu sou bem sucedido. O parâmetro de sucesso era os desejos do coração. Era, não é? Os desejos do coração serem realizados. Aí Deus é comigo. Mas se não for assim, Deus, como é que o Senhor me ama? Essa era a pergunta do povo. Se os meus desejos não estão sendo realizados, que amor é esse? É porque o coração conseguiu enganar aquele povo e colocou ídolos no coração dele. Ele continua querendo fazer isso hoje. Ele coloca sonhos, alvos e projetos e diz assim: isso é que vai te dar segurança. Confia nisso. A sua identidade está ligada a isso. E Deus está dizendo: não, seja meu filho, me tenha como seu pai. Daí vem a sua identidade. Daí vem a sua segurança. Ezequiel capítulo 14 continua. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. Olha só. Está claro que Deus queria conquistar o coração. O que se perdeu? O coração. Deus queria reconquistar porque esse coração estava tomado pelos ídolos. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor, arrependa-se. Pronto. É disso que nós estamos falando. Como resgatar um coração? Arrependimento. É abrir mão do que você acha que é certo, em troca daquilo que Deus diz que é certo. E isso mudará a sua realidade. É isso. Mas eu fui criado assim, não importa. Te criaram errado. Troque a sua insegurança pela fé na palavra de Deus. Se Deus falou, vai cumprir. Pode depositar nele toda a sua esperança. Eu falei sobre generosidade. Deus disse isso de uma forma muito clara. Fazei prova de mim. Se eu não encher os seus celeiros. Deus resolveu instrumentalizar a economia dele no meu bolso e no seu bolso. Deus resolveu fazer o banco central dele em mim. Estou tentando ser o mais claro possível. Deus não vai depositar num cofre celestial. É na minha vida e na sua vida. Por que a sua realidade não condiz com essa verdade? Porque você está inseguro. Porque você acha que Deus vai falhar.
Porque você acha que vai te faltar. Porque você não quer sofrer a dor de não fazer todas as suas vontades com um salário que é seu. Você já programou, já botou no orçamento. Se você tirar disso para ser generoso, vai fazer falta, você vai ficar inseguro. Muito bem, bem-vindo a viver pela fé. Se a Bíblia estiver certa, nunca vai faltar nada no cofre de Deus. Absolutamente. Talvez você seja o primeiro caso. Até hoje, na história da humanidade, ninguém que confiou em Deus se decepcionou. Talvez você seja o primeiro caso. Oi, amor, dá essa dica aí. Nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência. Muito bem. Estou pronto para alguém levantar a mão e dizer, não é assim. Olha, é muito importante quando a gente ouve uma palavra, a gente está com a mensagem agora. A gente está com a mensagem, mas é importante a gente entender também um pouco sobre o mensageiro. Sobre quem está trazendo a palavra. E do que eu enxergo da Bíblia, Deus sempre liga a mensagem a quem está falando, porque isso traz credibilidade, segurança. Então, quando nós queremos buscar a cura para uma doença, nós buscamos um médico. Por quê? Porque aquele médico está mais seguro do que ele está falando. Certo? Certo? Não é isso? A gente está com um problema jurídico, a gente procura um advogado, um jurista, porque ele sabe mais do que eu, não é isso? Estou com um problema com a educação do meu filho, né? Eu vou procurar um psicólogo, um pedagogo, né? Alguém para me ajudar ali um pouco mais, certo? Ezequiel, abra lá, Ezequiel capítulo 2. Ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas. Foi para os egípcios? Não, para o povo de Deus. Nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem eu vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Sabe o que é obstinado e rebelde? Tradução literal, é guiado pelo seu próprio coração. A pior sentença para um ser humano é que todas as vontades dele sejam feitas. O pior castigo que encontramos na Bíblia para um homem debaixo do céu é quando ele fica ao sabor de todos os seus desejos. A pior coisa que pode te acontecer na vida é você ser guiado pelo seu coração e as suas concupiscências. É ali onde estão os piores ídolos, os maiores enganos. Continuemos. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que haverá um profeta que esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disseram, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. O que aconteceu aí em diante é que veio um anjo e deu para ele um rolo. E ele comeu esse rolo
que eram as palavras da profecia, e aquilo lhe pareceu doce e agradável. Então você vai pular para o versículo 16. Ao fim de 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por a sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade, ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da sua culpa. Isso aqui é um princípio da palavra de Deus. Deus está mandando profetas, Deus mandou a sua palavra. O que o povo fez, Carlos, com os profetas? Matou. Qual era a regra do povo rebelde e obstinado? A palavra de Deus vem e ele mata, despreza, torna ela inócua, sem futuro, sem resultado. Fizeram isso com o próprio Cristo. O próprio Filho de Deus veio para os seus e foi rejeitado e foi morto. Morto por morte de cruz. Rejeitaram a salvação presenteada pelo próprio Deus. É disso que estamos falando. Estamos falando de uma igreja que tem a capacidade de tornar a palavra de Deus vazia, não colocá-la em prática. Esses somos nós. Nós temos a capacidade de ouvir um comando de Deus e fazer igual eu fiz. Vou perguntar para minha esposa primeiro. Vou olhar no meu orçamento primeiro. Vou ver se isso não atrapalha um plano meu primeiro. Vou ver se eu não tenho algo melhor para fazer com o meu tempo. Ser missionário para quê? Pregador da palavra para quê? Ler esse livro cristão para quê? Deixa eu ver se o meu coração aprova isso. Isso é ter um ídolo no seu coração. É alguém que tem a última palavra além de Deus. Eu queria estar sendo... Às vezes eu falo algo assim, e o pastor Beto fala, Sérgio, você esqueceu de dizer para as pessoas botarem amor nas suas palavras. Gente, mas eu estou me esforçando tanto. É a palavra de Deus, é a mensagem, não sou eu que estou. Estou tentando dizer para vocês o que Jesus disse. Eu sei que a vida é dura, eu já passei por isso. Eu sei o peso que é se arrepender, viver só da verdade, pagar o preço de ser desmascarado, sabe? De ser pego na mentira. Eu sei como dói sair da realidade e vir para o centro. Ainda hoje vivo isso, mas eu tenho convicção para te dizer, é melhor do que isso aqui, ó, do que viver a vontade do coração. Que isso era uma ilusão na minha vida. Viver a verdade é difícil, traz insegurança, mas até aqui, Sérgio Leverdi pode dizer, valeu a pena. Vale a pena confiar no Senhor, ser guardado pelo Senhor. Um belo dia, o povo estava... Gente, deixa eu dizer como eram as coisas no tempo de Jesus. Jesus não foi pregar para os egípcios, não. Ele nasceu lá, ó, em Belém, do lado de Jerusalém. Ele foi enviado para os israelitas, esse povo rebelde. E para esse povo rebelde, ele disse o seguinte, cara, eu sei que vocês estão sofrendo no meio desses líderes aí. Quando havia um rabino no meio do povo de Israel, dizia-se que ele tinha sobre ele um jugo. O que era isso? Ele tinha uma mensagem que devia ser seguida. Só que os rabinos diziam o seguinte, façam o que eu digo, mas não vivam como eu vivo. Havia uma diferença entre a mensagem e o nome. A mensagem e o mensageiro estavam distantes.
Veio então um rabino, um mestre perfeito, Rabi Jesus Cristo. E ele precisava apaziguar uma grande tensão que havia. O povo estava com um jugo pesado. Era imposto atrás de imposto. Imposto para manter o tempo, imposto para isso. E aí, os fariseus só enchendo de jugo a vida das pessoas. E aí, nesse contexto, nessa tensão, gente, era tão tenso que havia uma divisão entre eles. Havia um grande fariseu que tinha o maior jugo daquela época, chamado Eliel. Ouviram falar de um cara chamado Gamaliel? Gamaliel era neto de Eliel. Gamaliel, na época de Jesus, era o cara que mais sabia, porque seguia o que o avô tinha apregoado. E existia um outro rabino que era mais liberal, era tipo assim, não, faça um pouco da vontade do seu coração. O povo vivia na tensão entre fazer as vontades do coração e viver a lei. Ai meu Deus, era um povo tenso, era um povo violento, com os nervos à flor da pele. Na época que Jesus chegou, havia pelo menos 3 facções dentro de Israel. Facções que eu digo de guerra, de matar. Vocês já perceberam como esse povo falava matar Jesus assim, ó? Qualquer coisa, vamos matar. Gente, esses eram os religiosos, os santos. Esses caras não aguentavam uma verdadezinha contra o coração e já vamos matar. Olhe os evangelhos, eles ameaçavam Jesus de morte o tempo todo. Era uma tensão em cima de tensão, uma guerra iria eclodir a qualquer momento. E aí Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Não confie em mim, leia, está escrito, Mateus capítulo 11. Está escrito em Lucas capítulo 10. Entenda isso. Eu sei qual é a tensão da vida. Jesus sabe qual é a tensão da vida. Ele está te dando uma escolha para viver essa tensão. Não é sobre ficar tudo fácil. É sobre colocar Deus na frente e Ele te guiar. É sobre colocar toda a sua segurança nele. Deus falou isso, eu vou viver isso, vamos ver no que vai dar. Pela fé, eu creio que é o melhor para mim. Quando você vai tendo essas experiências com Deus, chega uma hora que você fala assim, não quero outra vida. Eu quero fazer conforme a vontade de Deus. E o seu coração morreu? Não. Doença crônica. Vai ficar a vida toda tentando tirar você do centro da vontade de Deus. Só que só nele há segurança. É nisso que foi escrito o Salmo 91. É por isso que nós temos entre nós o Salmo 139, que diz o seguinte, Senhor, quando eu acordo o Senhor está lá, eu me levanto, o Senhor se levanta comigo, eu me deito, onde eu botar minha cama o Senhor tiver, onde eu estiver, o Senhor sabe a palavra que vai me sair da boca, antes mesmo que ela saia. Gente, isso não é coisa de um Deus distante, isso é uma coisa de um Deus que mora em nós. Deus Emanuel, o Espírito Santo, Deus prometeu para aquele povo que vivia lá em Atos, vocês não vão estar só, eu serei com você. Mas não é com você na mesma sala, é em você. Eu vou cuidar de você, eu vou guardar você dentro da sua perspectiva, dentro da sua realidade, em você. Eu vou estar com você na tensão do seu dia a dia. Eu vou estar com você quando você for exposto à morte por conta da minha verdade. Eu vou estar com você. A igreja do Senhor Jesus precisa crer nisso. Essa é a igreja que não vive religião. Essa é a igreja generosa, que tem tempo para amar os outros, cujo coração vem para cá domingo de manhã louvar Jesus com alegria. Porque são os limpos de coração, bem-aventurados os limpos de coração. Porque eles verão a Deus. Estamos tratando de limpeza do coração. Arrependa-se, igreja.
Livre-se dos ídolos. Quando Deus falar, não precisa de segunda opinião. Deus falou, está falado. Pode empenhar sua vida nisso. Conheça a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Atos capítulo 5. Gente, eu gostaria de chegar nessa hora e dizer assim, eu já estou terminando. Mentira, não estou. Talvez eu esteja na metade, tá bom? Atos capítulo 5. Eu vi um aí, ouvi? Não, eu não vou falar de Ananias e Safira, muito embora Ananias e Safira esteja guardado para um outro momento oportuno. Porque Ananias e Safira tentaram enganar o Espírito Santo. Eles achavam, como aquele povo de antigamente, que podia esconder Deus, porque Deus ainda não morava neles. Mas, gente, quando Deus mora em você, você engana todo mundo, menos Deus. Então, nesse tempo, o Espírito Santo já morava neles, certo? O Espírito do Senhor tinha sido derramado sobre todo mundo. Lembra do Pentecostes? Lembra? Ananias e Safira não tinham entendido isso ainda. Entenderam? Quem que vocês estão enganando? Você mesmo. Você está atrasando um projeto de Deus na sua vida, que envolve prosperidade. Envolve ser um banco central que emite cheques, não que paga boletos. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. E aí o que estava acontecendo a partir do versículo 12? Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. O que é maravilha? Aquilo que a nossa mente não entende. Certo? Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico do Salomão. Dos demais, ninguém ousava se juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Era mais ou menos o seguinte: cara, o que esse povo vive é legal, mas não vou me juntar com eles não. Lembra que eu falei que era guerra, confusão? Em um número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Irmão, não vai ter mais como negar, o que os caras estão fazendo aí está enrolado, vamos ter que criar um problema para eles, porque senão eles vão acabar com a nossa religião. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida, vida com V maiúsculo, toda a mensagem do Evangelho. Ao amanhecer, aí vou dizer, eles entraram no pátio, chegaram lá, fizeram como estavam instruídos e começaram a ensinar as pessoas. E aí falaram: os caras que vocês prenderam estão lá na rua. Ué, mas a gente não prendeu os caras, né? E começou aquela confusão. E aí, de novo, versículo 25, nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio, para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês, que não ensinem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Muito bem, está aqui clara a divisão. Existe uma religião e agora vocês estão purificando o coração desse povo através da verdade. O resultado da verdade no coração do povo é morte da religião. Esse povo vai ser livre.
a gente não vai mais poder prender eles com a nossa doutrina. Eles não vão mais pagar o imposto do templo. Eles vão ajudar os outros que estão passando fome com o dinheiro deles. Vai dar ruim isso daí. Como que o povo vivia na época de Atos? A Bíblia descreve que eles repartiam seus bens para saciar aquele que tinha mais, ajudava quem não tinha ou quem tinha menos. Eles decidiram viver uma comunidade cuja primeira e principal característica era: Cristo vive em nós. Vamos viver conforme Ele diz para viver. Não tendo o que é meu somente para mim, eu vou amar o próximo. Eu quero que o próximo tenha o que eu tenho. Eu quero que ele experimente o que eu experimento. Isso é uma verdadeira comunidade cristã. Isso era subversão de um poder controlado, de finanças controladas pelos religiosos. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes do que aos homens. Vou ler de novo. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Entre a realidade que podia custar a vida daqueles apóstolos. Gente, eles estavam no Sinédrio. Para ter uma ordem, vamos te matar agora, já era. E a verdade, eles optaram pela verdade. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Vocês lembram da propaganda de um refrigerante chamado Tim? Vivaldo lembra. O cara estava no deserto, parava numa barraquinha e pedia batata frita. E o cara pronto para servir água para ele, não, mais batata frita. Aí depois ele abre uma capanga e tira uma garrafa de Tim, assim, gelada. Isso aqui era Pedro dizendo, batata frita. Os caras já queriam matar ele, ó, vocês mataram Jesus. A verdade confronta, ameaça a religião. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel o quê? Arrependimento e perdão de pecados, para purificar o coração do povo. Para isso veio Jesus, para pagar o preço do nosso pecado, para que pudéssemos colocar de fora do nosso coração os ídolos, para que pudéssemos confiar nele. E a ferramenta para isso chama-se arrependimento. Colocarei no Senhor toda a minha confiança, Ele me guardará. Tem alguém aqui que não precisa de arrependimento? Vamos trocar de lugar. Você vem para cá e eu vou para aí. Porque eu preciso de arrependimento. Ainda luto com desejos do meu coração, com prioridades. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Comecei essa caminhada lá atrás. E eu acho que quem vai olhar para a minha vida vai dizer assim, ele já purificou alguma coisa do coração dele. Não é porque nós não somos perfeitos ainda que nós somos menos amados e filhos de Deus. Jesus diz assim, vinde como estais. Jesus não disse assim, vinde como você é e está tudo bem. Vinde como você está agora, eu vou transformar quem você é. Ser igreja é isso. É se permitir ser transformado pela verdade, pelo evangelho. Trocar o seu jeito, trocar o que o seu coração diz e ser o que Deus disse para ser. Essa é a regra de medir. Malaquias disse o seguinte, o Senhor vai mandar adiante um mensageiro para preparar o caminho. Veio João Batista, está descrito lá em Lucas capítulo 11, né? Veio João Batista. E aí Jesus sai com a seguinte, João Batista entre os nascidos de mulher foi o maior, mas no reino de Deus ele é o menor. Entendeu o padrão? Impossível, é mesmo. Maravilha é o que o Espírito Santo quer nos levar a viver.
aquilo que é impossível para os homens, não é impossível para Deus. Foi essa a constatação dos apóstolos que viram Jesus rejeitando o jovem rico. Quando o jovem rico caiu fora, porque ele tinha um ídolo no coração, ele, entre o chamado de Jesus e a obediência, ele colocou um entreposto no meio, que era a sua riqueza. Jesus falou, viu, é por isso que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí os apóstolos se desesperaram e falaram, quem pode então entrar no reino dos céus? Jesus declara, isso é impossível para os homens, mas para Deus não haverá impossíveis. A salvação é impossível para nós alcançarmos. Você pode tentar ser o mais perfeitinho e bonzinho a vida toda. Não é sobre as nossas obras, é sobre a obra do Cristo, o nosso Salvador, o príncipe de Deus. É dele que vem a salvação. O homem consegue construir a Torre de Babel, de baixo para cima, mostrar suas virtudes e riquezas, mas salvação vem de cima para baixo. Você pode construir virtudes e se tornar um homem orgulhoso e perfeito, mas o que vai te trazer salvação não é o seu merecimento, mas é a graça imerecida, é o favor de Deus. Viver a Bíblia e conforme o Evangelho não nos tornará orgulhosos, mas mansos e humildes, como é Jesus. Pessoas quebrantadas, disponíveis, com tempo disponível, com finanças disponíveis, pessoas cuja segurança está no Senhor. Vou viver o hoje. O Deus do amanhã vai cuidar do amanhã. Só Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. O alfa e o ômega. Gente, o nosso futuro pertence ao Senhor. Podemos viver o dia de hoje conforme a sua palavra. Arrependa-se de ter colocado no seu orçamento aquilo que te impede de ser generoso. Arrependa-se de ter uma agenda que não tenha tempo para Deus, não tem tempo para os irmãos, não tem tempo para a família. Arrependa-se. Arrependa-se da segunda opinião que está entre você e a obediência à palavra de Deus. Aquele povo vivia num conflito. Jesus veio e eles mataram a Jesus. Depois da morte de Jesus, gente, se instalou um conflito social enorme. Existe um historiador chamado Joséfos. Esse cara era um dos que fazia parte do Sinédrio. E ele escreveu que a partir da morte de Jesus, houve uma grande conturbação social por conta de um tal de Cristo. Isso está escrito nos livros de história. Então, o que aconteceu? Cláudio, o imperador do ano 50 depois de Cristo, expulsou de Roma todos os judeus. E com isso foram os novos cristãos. Expulsou de Roma. Para onde eles foram? Voltaram para Jerusalém. Jerusalém, gente, é uma cidade magnífica, fortificada, sabe? Jerusalém tinha esse templo que era o esplendor do que eles se orgulhavam. Herodes, aquele rei que era vamos dizer assim, o governador da região da Judéia, na época do Império Romano, tinha construído fortificações enormes em torno de Jerusalém. Então, veio o imperador romano e falou, olha, eu quero agora tomar posse de Jerusalém. A maior conquista para o imperador romano daquela época era conquistar Jerusalém. Jerusalém, o povo todo daquela região, estava sob o jugo romano. Mas o jugo romano não era aquele de escravizaura, onde ficava alguém batendo no povo, igual na época, né, da Babilônia. Era o jugo seguinte: vocês têm que pagar tal imposto para mim, e vocês têm que adorar o imperador como um deus. Naquela época, os imperadores romanos exigiam, e existiam templos que eram feitos para a adoração dos imperadores romanos. Por exemplo, aquelas cartas de Apocalipse, 2 delas citam a sinagoga de Satanás. O que era a sinagoga de Satanás? Eram aquelas cidades como Esmirna, que dentro dela tinha um templo para adorar o imperador romano, para ficar de bem com o império, para não ter problema. Tá? Estou resumindo a história. Jerusalém não tinha esse templo. Tinha o segundo templo, que era para adorar o rei de Israel.
O que então que Vespasiano fez, imperador de Roma? Conquistei meio mundo e não consegui conquistar Jerusalém. O que eu vou fazer? Pegou o filho dele, Tito Flávio. Nero havia acabado de morrer. Lembra de botou fogo em Roma, preciso de uma nova cidade, reconstruir Roma, onde estão as riquezas? Lá em Jerusalém. Vou lá em Jerusalém pegar toda a riqueza que tem naquele tempo para reconstruir Roma. O que aconteceu? Tito, vai lá, você é meu filho, vai lá e conquista Jerusalém. Tito então cercou a cidade de Jerusalém. Isso era 65 anos antes de Cristo. O povo vivendo naquela época, Lucas escrevendo o seu evangelho, tá? Paulo preso em Roma, não podia lá ajudar, né? O que estava acontecendo? Os 3 poderes que havia em Jerusalém estavam ali, ó, degladiando entre si. E Tito estudando como é que eu vou entrar, e não conseguia. Até que esse tal de Joséfo se tornou agente duplo e se vendeu para Roma. Por que ele se vendeu para Roma? Porque a guerra dentro dos muros de Jerusalém, entre essas 3 facções de saduceus e fariseus, eles tinham a seguinte estratagema para poder ganhar do outro. Eles iam lá e queimavam os depósitos de comida do outro. O povo israelense brigava contra ele mesmo dentro de Jerusalém. O que estava acontecendo? Estava acabando a comida, porque os burros estavam queimando a comida deles mesmo. Então esse José falou, eu sei de um jeito que eu não vou passar fome, vamos vender para o outro lado. E ele então começou a entregar informações de Jerusalém para Tito, que estava do outro lado da muralha. E a informação que Tito pegou foi, então eles estão se autodestruindo? Então eu não preciso me preocupar. No dia que eles estiverem passando fome, eu vou lá e conquisto Jerusalém. E Tito então fez o cerco em volta de Jerusalém e ficou esperando o povo se destruir. E a comida foi acabando, e aí o rico e o pobre tinham o mesmo problema, não tinham mais comida. Joséfo retrata que o povo estava se matando por conta de comida. Ouro não valia mais nada dentro das portas de Jerusalém. Isso era o ano de 69 depois de Cristo. Até que um belo dia chegou ao conhecimento de Tito o que uma mulher tinha feito. O nome dela era Maria. Maria era de uma família aristocrata que foi viver em Jerusalém, muito rica. E ela tinha um único filho. E Maria, com toda a sua riqueza e educação, seguiu na seguinte situação: não tenho mais o que comer. Foi então quando ela matou o seu próprio filho. E estava usando a carne do filho para se alimentar. Essa história é real, escrita no livro de Joséfo. Então, quando chegaram na casa dela para saquear o que ela tinha, para dar para os fariseus, para os líderes do povo, ela ofereceu a carne do filho e disse de onde era. E é claro que os soldados não aceitaram, mas aquilo correu por toda Jerusalém e chegou aos ouvidos de Tito. E Tito falou: eu não quero ser conhecido como um imperador que conquistou Jerusalém e fui a causa das mães comerem os seus próprios filhos. Acabou, vamos lá. Em 70 anos de Cristo, Jerusalém sucumbiu. Ele foi lá e conquistou Jerusalém, para que outras mães não matassem os seus filhos. É isso que acontece quando um povo vive uma religião. Vai até o limite dos seus próprios recursos, da sua própria sabedoria. Chega uma hora que o coração se corrompe. Chega uma hora que o homem não tem valor em si mesmo. Chega uma hora que tudo passa a ser relativo, quando você não tem algo que é perene, quando você não tem algo que é confiável, indubitável, quando é verdade absoluta, quando o relativo acaba, prevalece a verdade de Deus. Jerusalém foi até as últimas consequências, porque não se arrependeu. E naquele dia, Aleph, 7º dia do mês, iniciou-se um incêndio no templo. Deus retirou a sua presença do meio do povo. Tito Flávio não queria que aquilo acontecesse, porque ele sabia que as maiores riquezas que ele ia levar para reconstruir Roma estavam no templo. Joséfo descreve que o calor era tanto que o ouro
era derretido por tanto cedro que havia madeira dentro do templo, construído conforme Moisés havia declarado, que o ouro virou líquido e ele escorria entre as pedras do templo, entre os tijolos da parede. Então, Tito não teve outra solução que não fosse destruir o templo pedra por pedra, para pegar o ouro que estava no meio, no rejunte. E assim se cumpriu a palavra de Jesus, dizendo que pedra por pedra seria destruída. A verdade, aquilo que sai da boca de Deus se cumpriu mais uma vez. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus não habitava mais em templos, mas em corações humanos, como Ele faz até hoje. Deus não está requerendo de nós a construção de algo externo. Deus quer pureza dentro do coração. É a partir de nós que o reino de Deus vai se instalar. E Ele tem interesse que você seja bem-sucedido, que você seja puro, que você seja próspero. Ele tem interesse que sua luz apareça, que as pessoas vejam a sua vida e falem: olha lá a glória do Senhor, porque Ele destruiu o ímpio, mas o justo está florescendo. Abra lá em Malaquias. Afinal, estamos falando de Malaquias. Versículo 5. Malaquias capítulo 1, versículo 5. Gente, a gente não saiu do 5 ainda. Estamos no capítulo 1. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Deus usou o exército romano para cumprir a sua palavra. Onde estavam os cristãos nesse tempo? Destruiu Jerusalém. Vocês sabem que até hoje, o maior massacre já escrito na história de uma guerra foi a derrubada de Jerusalém, 70 anos de Cristo? Morreram 1.100.000 em Jerusalém, nesse dia. E por que isso está contabilizado? Porque os romanos pegavam o povo como escravo, e aquilo tinha uma representação em dinheiro. Roma precisava, de novo, reconstruir essa economia. Onde que eles achavam os escravos? Nos povos conquistados. Tito Flávio pegou ali os 450, tudo contabilizado, tudo escriturado, isso tudo está nos livros de história, os mais fortes, e levou para que eles fossem para Roma desfilar, os mais fortes, os mais bonitões, e levou todos para o Coliseu, e todos morreram ali com espetáculos para agradar as pessoas. Outros tantos foram vendidos para o Oriente, tudo isso contabilizado, levantar dinheiro. O povo trocou a sua vida por moeda. Quem vive pelo coração, no final das contas, você é um número. Tu te tornarás aquilo que você adorar. Idolatre a riqueza, idolatre o coração, e é nisso que você vai se tornar no fim das contas, um número. Viveu em função do dinheiro, os seus descendentes só vão lembrar do dinheiro que você deixou. Agora, ame os seus filhos. Ame de todo o coração. Seu filho vai querer ser como você é. Porque o amor, gente, é a melhor marca que você pode deixar. Está acima de qualquer outro dom. Para você amar de verdade, tem que estar com o coração limpo, não entulhado. A gente canta: dá-me um coração igual ao teu, meu é isso. Hoje cantamos aqui: tu me guardas. Ele é a nossa segurança. Eu, gente, comi o rolo. Estou entregando a mensagem. Vou fazer isso esse semestre todo. Se Jesus voltar amanhã, eu vou falar: Senhor, se eles morreram, morreram porque quiseram. Porque eu entreguei a palavra. Lembra de Ezequiel? Mas eu quero todo mundo junto e misturado lá no céu. Nós temos espaço para arrependimento.
A palavra de Deus não vem para condenação, ela vem para disciplina, conserto, aprendizado, mudança de vida, restauração. É disso que se trata o Evangelho. Arrependam-se, purifiquem o seu coração. Eu tenho algo melhor para você. Aceitem a minha proposta, vinde a mim. Aprendam de mim. O jugo da vida já é muito pesado. O que te ensinam aí fora só vai te derrubar. Confie em mim. Nós precisamos de um coração novo, restaurado, purificado. E graças a Deus que a sua palavra está disponível para nós. Gente, saia daqui e ore em constância. Peça ao Senhor um novo coração. Que Ele purifique o seu coração. Isso vai mudar suas metas, a sua agenda, o seu orçamento. E eu te garanto, pode confiar nele. Por quê? Porque Ele disse, pode buscar o meu reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Pode fiar toda a sua vida nessa palavra. Confie nele e o mais Ele vai fazer. Quero te convidar para você orar por mim. Obrigado pelo seu coração. E eu vou orar por você. Você ora por mim, eu vou orar por você. Você ora pelo irmão do lado. E nós vamos pedir ao Senhor ajuda. Nós precisamos do Senhor, Deus, para viver essa palavra, essa realidade. Pai, nós sabemos muito bem que nós não damos conta. Mas nós precisamos que o Senhor nos ajude. Nós não queremos ser como Esaú. Nós queremos ser como Jacó, que mudou e o Senhor trocou até o nome. Jacó se arrependeu, lutou contra o Senhor e ficou marcado para sempre. O Senhor se chama de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós queremos que o Senhor tenha o privilégio de dizer que o Senhor é o Deus do Sérgio, da Aline, de todos que estão aqui, Pai. O Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus. Não teremos outros deuses, não teremos outros ídolos diante de nós, senão o Senhor. Para isso nós precisamos da Tua ajuda, o Espírito de Deus, o Senhor que mora em nós. Derrama sobre nós a Tua unção, quebra todo o jugo. Com a Tua unção queremos estar ungidos, cheios da unção, quebrantados e guiados, Deus, pelo Senhor e pela força do Seu poder. Essa é a Tua igreja que se reúne nesse lugar. Nós clamamos pelo Teu nome, Jesus, Príncipe e Salvador. Pai, o Senhor trouxe para nós uma palavra nesse ano e eu creio que o Senhor é o Deus de longe e o Deus de perto, que o Senhor alteraria a nossa realidade. Começa em nós, Deus. Começa em nós, Senhor. Dentro de nós, Deus. Pai, como o salmista diz, Senhor, Tu me sondas e conheces. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. E guia-me, Senhor. Muda-me, Senhor. Quero ir pelas veredas da Tua justiça por amor do Teu nome. Ah, Deus. Estamos fiados no Teu amor por nós, na Tua graça e misericórdia. Oro, Deus, para que o Senhor veja a Tua promessa nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus.